Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fê Brandão, sejam bem-vindos ao meu canal e esse é o meu 6º vídeo por aqui. Então fica por aqui que eu vou falar hoje sobre 5 dicas muito importantes para quem está aprendendo inglês. E a última é um pouco polêmica, mas a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Então, apareci aqui com cara de estudante, sem maquiagem, sem nada. E eu tenho aqui 5 dicas importantes para quem tá aprendendo inglês. Para quem não sabe, eu cheguei aqui na Austrália em agosto de 2022, né? Então já tem 1 ano e 4 meses, se eu não tô enganada. E cheguei com 0 inglês. E com pouco tempo estudando inglês, vim para estudar inglês, né? Estudei inglês por 6 meses. E antes de terminar a escola de inglês, eu já conseguia me virar muito, graças a Deus. Foi um esforço muito grande, mas eu tinha prazer em estudar inglês, sabe? Eu me desafiei a realmente aprender o inglês. Então, com base na minha experiência, eu trouxe aqui pra vocês 5 dicas muito importantes se você quer aprender inglês de verdade. A primeira dica é: escreva músicas. Escolha músicas que você gosta, escreve elas em inglês, claro, escreve elas em inglês. E as palavras que você não sabe o que significa, você vai marcar e vai colocar a tradução nela. Mas para isso, você precisa ter um caderninho separado, como se fosse um mini vocabulário para você. E isso já é uma outra dica, mas a gente chega lá. E aí você vai ter que praticar essa música. Fique escutando essa música e tentando encontrar as palavras certas, né? Entender o que a música tá falando. E aí você vai começando a entender e clarear até mesmo as pronúncias das palavras daquela música pra você. Então, isso, gente, facilita muito a nossa vida. Você vai pegando algumas frases e isso vai deixando você mais confiante pra falar, especialmente aquelas frases que estão naquela música. Então, já vamos pra segunda dica, que é um caderninho de vocabulário. Faça o seu próprio dicionário inglês. Sim, eu tenho aqui. Eu comecei a estudar pela internet, assim, eu acho que uns 2 meses antes da gente se mudar aqui pra Austrália. E aqui eu anotava coisas simples, gente, sério. Again, vocabulário que eu não sabia. Learn, aprender. Another, file. Coisas que pra mim hoje são simples, mas na época eu não sabia. Então foi muito importante pra mim. Talvez seja simples hoje pra mim, justamente porque eu anotei, né? Lost, go, want, when. Coisas que hoje pra mim são muito simples, mas que provavelmente hoje pra mim são simples por causa do meu caderno de vocabulário. Durante a aula de inglês, tinham também algumas palavras que eu não sabia. E no caderninho que eu tava usando, por exemplo, se eu estivesse usando esse caderninho aqui e eu não soubesse aquela palavra, eu já separava aquela palavra e colocava a tradução dela. E aí depois eu passava pro meu caderninho de vocabulário, que era esse daqui. Então, era assim que eu fazia. Vou ver se eu acho algum aqui. Então, gente, ó, por exemplo, eu tava estudando com esse caderninho aqui, porque eu usava um caderno para cada nível da escola. Eu comecei a escola de inglês no nível elementary e eu terminei no upper intermediate. Então, em 6 meses, né, que foi uma evolução super rápida, eu considero, graças a Deus, meu Deus do céu, se não fosse Deus na minha vida, eu não tinha conseguido. Mas eu estudava de verdade, gente. Eu estudava de verdade. Eu chegava em casa, eu fazia as atividades da escola, eu fazia todas essas dicas aqui que eu tô falando pra vocês hoje, eu cumpria. Então, por exemplo, a gente tava estudando passado aqui, ó, past tenses. E aqui eu anotava, fazia minhas anotações de tudo, e aí algumas palavras que eu ou sempre ficava em dúvida ou realmente não sabia, eu colocava aqui, ó. Essas verdes aqui são traduções mesmo. Por exemplo, however, que é contudo. Instead of, que é em vez de, ou então as soon as, que é assim que. Então eu anotava aqui, depois eu passava pro meu caderninho de vocabulário. Ai, gente, que orgulho das minhas anotaçõezinhas de inglês, olha que bonitinho. Gente, então, terceira dica muito importante para você treinar o seu speaking, que é você falar. Uma coisa que eu penso é que quando você tá pensando em falar alguma coisa, cara, na sua cabeça sai fluente. Mas quando você vai abrir a sua boca pra falar,
a língua embola e não sai, você não sabe a pronúncia direito daquela palavra, enfim. Então, a terceira dica é: fale com você mesmo em voz alta. Isso mesmo. Fale com você no banheiro. Conte pra você mesmo sobre o seu dia, mas faz isso em voz alta, porque isso vai destravar a sua língua e vai destravar também a sua pronúncia, né? Porque muitas vezes a gente tem dúvida da pronúncia. Se você tem dúvida da sua pronúncia, corre no Google Tradutor e coloca lá o sonzinho, que aí aquela pronúncia ali já vai te salvar. Então, fala com você em voz alta. Quando eu ia dirigindo, eu ia pra escola, então eu dirigia por uns 15 minutos, 20 minutos até chegar na estação de trem. E aí, eu sempre escutava rádio. Não tá entrando na dica de hoje, mas já pega aí. Eu escutava rádio em inglês, porque no Brasil, não sei onde é que você vai escutar uma rádio em inglês, mas escutava as pessoas conversando em inglês. E também eu dividia isso entre a rádio e falar comigo mesma. Eu falava comigo, eu contava o meu dia, eu me fazia perguntas, eu respondia perguntas para mim mesma, tudo em voz alta. Isso já treina várias partes da gramática do inglês, já treina seu vocabulário. Tem coisas que você não consegue perguntar da forma que você perguntaria em inglês, mas use as palavras e o vocabulário que você já tem para conseguir chegar àquela pergunta ou conseguir chegar àquela resposta. Então, isso é uma dica valiosíssima se você quer se tornar fluente em inglês. Gente, eu não sou expert em inglês, não, longe disso, mas eu tô aqui como uma pessoa pra dizer pra você que eu cheguei aqui numa língua de inglês, de nativos, né, falantes de inglês, e eu não sabia falar nada. E hoje, com pouco tempo, na verdade, eu já conseguia me virar, já ia resolver minhas coisas, já conseguia me virar. Não tô falando que eu falava tudo certo e que eu fazia tudo certo e que eu conseguia me expressar, não. Mas com muito esforço, aos poucos você vai aprendendo. Então é isso, eu tô aqui para trazer a minha experiência para te inspirar e dizer para você que você pode também, que você consegue também, mesmo que você ainda esteja no Brasil. Mas especialmente se você já está fora do Brasil, fazendo intercâmbio, alguma coisa, essas dicas são preciosíssimas se você já está no intercâmbio de inglês. Então, crie situações para você mesmo e converse com você mesmo. Essa é uma dica muito importante, guarda essa daí também. E aí já vamos para a quarta dica, lembrando que a quinta é uma meio polêmica assim, mas a gente chega lá e a gente discute sobre ela. A quarta dica muito importante é: leia histórias ou livros infantis. Isso para mim serviu muito para criar vocabulário também, porque a linguagem de livros infantis, elas são mais simples, nunca vai ser uma linguagem requintada, uma linguagem mais difícil, vai ser uma linguagem simples, perfeita para quem está aprendendo inglês, porque quando a gente está aprendendo inglês, nós somos como crianças também. São coisas simples que nós não sabemos, né? Hoje eu paro para pegar meu caderninho de vocabulário e olho assim, cara, eu não sabia disso, isso para mim hoje é tão simples. Mas foi muito importante, por isso que essa dica, que foi a nossa segunda dica, é muito importante. Mas enfim, nossa quarta dica é sobre ler histórias e conteúdos infantis em inglês. Assiste conteúdo em inglês também, sabe? Assiste, sei lá, a Peppa Pig em inglês. Assiste as coisas em inglês que você vai pegando vocabulário, mas aguarda aí, que isso aí é mais ou menos a nossa quinta dica. Então, tem muitos livros infantis que eles são justamente para vocabulário. Por exemplo, quem é aqui? Quem é esse, né? Who is it? Mas aí fala o nome do animal, por exemplo. Aí fala o nome de um objeto, por exemplo. Entendeu? Então, assim você vai criando vocabulário, né? Tem muitos livros infantis de vocabulário, mas se você também quiser, você estiver num nível um pouquinho mais avançado, que você já tem um pouquinho de vocabulário, os verbos mais simples, algumas palavras mais simples do dia a dia, você já consegue ler uma historinha em inglês, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho. Pega um livro da Chapeuzinho Vermelho, infantil, daquele mais simples que tiver, com menos palavras que tiver, e vai lendo. Inclusive, leia também em voz alta, tá? Leia também em voz alta para você desenvolver o seu reading, que é muito importante também, tá? Porque a gente lê a mesma coisa que fala, você lendo, você lê fluente, mas quando você abre sua boca para ler,
vai travar. Então, destrava isso daí já lendo histórias infantis. Que daqui a pouco você vai estar lendo um livro aí de adulto e um livro grande aí cheio de palavras difíceis que você não vai nem perceber. Então, já vamos para nossa quinta e última dica e um pouco polêmica. Filmes e séries em inglês. Eu não aconselho. Eu não aconselho. Eu não aconselho. Eu não aconselho filmes e séries em inglês para quem tá começando no inglês. Cara, se você tá começando no inglês, se você tem pouco vocabulário ainda, pratique essas 4 primeiras dicas que você vai desenvolver muito o seu vocabulário, vai desenvolver o seu reading, que é a leitura, né? Vai desenvolver o seu speaking, que é a fala, vai desenvolver o seu listening, até que é escutar, até quando você tá falando, né? A gente ainda não falou sobre writing, que é escrever. Mas isso, depois que você pratica tudo isso, você vai começando também a escrever. E eu posso já até pensar em gravar um outro vídeo sobre outras dicas importantes, incluindo o writing também. Então, se você quiser, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, porque eu posso fazer um outro vídeo sobre inglês também, ou até contando minha história de como foi estudar inglês. Enfim, eu não aconselho que você assista filmes e séries em inglês, tudo em inglês, com legenda português, tanto faz. Eu não aconselho se você ainda não tem um pouco de vocabulário. Mas o que eu aconselho é, se você já praticou essas 4 dicas que eu falei pra você, que você sente que você já tá um pouco mais confiante, tem um pouco mais de vocabulário, pra tentar, né, pra ir atrás desse desafio, porque isso é um desafio. Filmes e séries em inglês é um desafio, mesmo que seja legendado, né, com legenda em português, mas ainda assim é um desafio. Mas enfim, o que eu aconselho você é, se você sente que você tá pronto pra isso, que você não vai se sentir perdido ou não vai se frustrar, porque às vezes você acha que você já consegue, na verdade você não consegue ainda, mas de qualquer forma você tem que tentar. Sinta-se confiante e vai. Mas eu aconselho você a começar escutando filmes e séries em inglês, assistindo, né, filmes e séries em inglês, com o áudio em inglês, claro, e com a legenda em português. Mas não fica muito focado na legenda em português, senão você não vai conseguir se concentrar no inglês. Por isso que é difícil, entendeu? Por isso que é difícil, porque pra mim funcionou assim. Primeiro, áudio em inglês, legenda português. Depois, quando eu tava um pouquinho mais confiante, era áudio e legenda em inglês. E isso é para se você já se sente um pouco mais confiante, claro que você, talvez, assim como eu, até hoje, eu não entendo 100% como eu entenderia em português, né? Claro. Mas eu te falo que vai chegar um momento que você já vai conseguir entender, tipo, 90, 95% do áudio e também da legenda em inglês. Aos poucos isso vai acontecendo, mas você precisa se esforçar e seguir todas as outras 4 dicas, né, que eu falei anteriormente. E a última etapa é você escutar só inglês. Isso daí é quando você já tá no nível mais confiante, que também você talvez não consiga entender 100% do que estão falando, assim como na vida real. Por exemplo, eu trabalho num childcare, trabalhei numa farmácia por quase um ano e, tipo, preciso falar inglês, preciso ouvir inglês. Nem sempre escutar, tipo assim, no português você escuta a preposição, você escuta o artigo, você escuta tudo. E às vezes no inglês você não consegue ouvir tudo. E isso é super normal. É aquela história, vai pelo contexto, vai pelo contexto. E é isso aí. E aí é da mesma forma quando você tá escutando um filme, assistindo um filme ou série, somente o áudio em inglês, sem legenda, sem nada. É da mesma maneira. E aí isso vai acostumando o nosso ouvido, vai treinando o nosso listening, que é a escuta. Então, só pra mostrar pra vocês os cadernos que eu usava. Só pra mostrar pra vocês. Esse daqui foi o primeiro que eu usei lá. Foi Be the Solution, seja a solução. E esse caderninho aqui tem muitas coisas legais. Esse daqui foi o primeiro caderninho que eu usei na escola de inglês, né? Então tem muita coisa legal aqui. Present Simple, Present Continuous. Olha, gente, Days of the Week.
Eu não sabia Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Eu não sabia. Então eu anotava aqui e foi se tornando comum pra mim, sabe? Eu confundi os dias da semana, segunda, terça, quarta. Então, coisas simples, que são muito simples pra mim hoje. E esse daqui foi o último que eu usei. Eu tava no Pre-Intermediate e no Intermediate também. Eu usei esse mesmo caderno. Olha, tempos verbais, Present Simple, Present Continuous. Olha, todos os tempos verbais eu anotei aqui, ó. Modal verbs, enfim, gente. Eu amei fazer meu intercâmbio de inglês, apesar dos desafios que eu tive na escola. E eu posso falar sobre isso em um outro vídeo se vocês tiverem interesse. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de ter assistido esse vídeo. Então, por favor, se você está aprendendo inglês ou se você conhece alguém que está aprendendo inglês também, já manda esse vídeo para o seu amigo, para a sua amiga, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. E não esquece de praticar principalmente as 4 primeiras dicas e quando você estiver confiante, a 5ª dica. Tá bom? Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês e tenha inspirado vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que eu vou ficar de olho. O canal ainda é pequeno, mas eu tô me esforçando para trazer coisas legais aqui. Vamos crescer esse canal juntos, que aí eu fico mais inspirada para trazer mais conteúdos legais para vocês. Deixa também nos comentários, além de alguma pergunta que você tiver, alguma curiosidade, alguma coisa sobre o inglês. Deixa aqui nos comentários também quais os tipos de coisas que vocês querem saber aqui, quais tipos de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. E vai ser um prazer enorme ajudar. Eu amo falar sobre inglês porque foi um desafio muito grande pra gente quando a gente chegou aqui. E é muito gratificante hoje, depois de pouco mais de um ano, a gente já conseguir se virar em tudo, sabe? E é muito gratificante, é muito gratificante. Às vezes quando eu tô no trabalho, que eu tô conversando em inglês, sabe? Que eu tô conversando com as pessoas que a gente tá interagindo ali, às vezes eu paro e fico, cara, tipo, tá natural, entendeu? Tipo, cara, eu tô falando inglês. Quando que eu ia imaginar isso na minha vida? Eu tô conversando em inglês. Eu tô cuidando de crianças em inglês, as crianças estão falando comigo e eu tô entendendo, eu dou comandos. Enfim, gente, eu viajo. Mas é muito gratificante mesmo. Então, esteja preparado. Você nunca sabe o dia de amanhã. Você nunca sabe onde Deus vai te levar, onde você vai estar, onde os seus sonhos vão te levar, os seus projetos vão te levar. E de que vai depender os seus sonhos? Talvez seja de inglês. Então, cuidem em aprender. Nunca é tarde. Nunca é tarde para aprender inglês. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, por favor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E vamos crescer essa família. Deus abençoe. Tchau.